Oi, gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Estamos ao vivo mais uma vez, né? No nosso guia de produtividade. E hoje é o nosso quinto dia. Então, vai pegando seu caderninho, vai pegando a sua Bíblia e vamos fazer a nossa leitura. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Então, como a gente fez? A gente já entrou, né, no nosso capítulo 2 de João, não foi? Vamos continuar fazendo nossa leitura de João. No dia 4, a gente fez a nossa leitura do João 2, do versículo 1 até o versículo 12. Hoje, no dia 5, vamos fazer a nossa leitura do 13 ao 25. E aí acabamos o capítulo 2. Então, estou aqui novamente com a Bíblia, né? Vamos fazer a nossa leitura, pedir discernimento ao Senhor, que o Senhor venha nos dar clareza, né? Vamos ler a partir do versículo 13. Então, abra sua Bíblia no livro de João, capítulo 2, versículo 13 em diante. Eu acho que eu vou fechar a ler, porque tá tendo muito barulhinho, se vocês estão ouvindo, né? A porta tá aberta. Vamos ver. Se não atrapalhar, eu vou acabar fechando a ler. Vou fazer nossa leitura. Quando ela estava chegando à Páscoa judaica, Jesus subiu a Jerusalém. No pátio do templo, viu alguns vendendo os bois, ovelhas e pombos, e outros assentados diante de mesas, trocando dinheiro. Então ele fez um chicote de corda e expulsou todos do templo, bem como as ovelhas e os bois. Espalhou as moedas dos cambistas e virou suas mesas. Aos que vendiam pomba, disse: tire essas coisas daqui. Pare de fazer coisas de meu pai um mercado. Seus discípulos lembraram-se que está escrito: o zelo pela tua casa me consumirá. Então os judeus lhe perguntaram: que sinal milagroso o Senhor pode mostrar-nos, prova da sua autoridade para fazer tudo isso? Eu vou parar um momento aqui. Eu moro bem assim, numa avenida, né? Numa rua. Aí sempre passa carro, pessoas falando. E eu não sei se vocês estão ouvindo daí, né? Mas para não atrapalhar, acabei fechando a porta. Então vamos continuar nossa leitura, né? Eu parei aqui no versículo 18, né? Que sinal milagroso o Senhor pode mostrar-nos como prova da sua autoridade para fazer tudo isso? Essa aqui foi uma pergunta que fizeram a Jesus, né? Jesus lhe respondeu: destrua esse templo e eu levantarei em 3 dias. Os judeus responderam: este templo levou 46 anos para ser edificado e o Senhor vai levantá-lo em 3 dias? Mas o templo do que ele falava era o seu corpo. Depois que ressuscitou dos mortos, os seus discípulos lembraram-se do que ele tinha dito. Então, creram na Escritura e na palavra que Jesus dissera. Enquanto estava em Jerusalém, na festa da Páscoa, muitos viram os sinais milagrosos que ele estava realizando e creram em seu nome. Mas Jesus
não se confiava a eles, pois conhecia a todos. Não precisava que ninguém lhe desse testemunho a respeito do homem, pois ele bem sabia o que havia no homem, né? Aqui, se você viu o vídeo do dia 4, depois que Jesus ele foi convidado, né, para ir no casamento, né, que teve o primeiro milagre dele na transformação da água por vinho, né? E depois que terminou tudo esse milagre, ele foi, mas os discípulos e a mãe, né? E chegando no meio do caminho, ele viu essa cena, né, que a gente acabamos de ler. O título fala sobre a purificação do templo, né? Deixa eu ver essa outra Bíblia aqui, se fala a mesma coisa. Jesus purifica o templo, justamente isso. Quando Jesus estava descendo ali com a família, né, que eram os discípulos e sua mãe, ele depara com as pessoas vendendo na casa do Senhor, né, que se dizia casa de Deus naquele momento, né? Então, veio a ira sobre ele, né? E foi bem próximo a Páscoa, né? Chegando a Páscoa. E ele começou a quebrar tudo. Começou a quebrar, jogar as cadeiras. E uma parte bem interessante aqui no versículo 16, ele fala, né? Os que vendiam pombas, disse, tira essas coisas daqui, para de fazer da casa de meu pai um mercado, né? Ao invés das pessoas ir lá para louvar, glorificar o nome do Senhor, ele estava fazendo a casa de Deus um mercado. Foi a partir daí que entrou essa ira nele, né? E ele começou a quebrar tudo. E seus discípulos lembraram-se de que estava escrito, o zelo pela tua casa me consumirá. Então a gente tem que ter o zelo pela nossa casa. Mais à frente, Jesus fala, né, que ele ia destruir o templo, ia construir novamente em 3 dias. Mas as pessoas não conseguiam entender, porque eles falam bem assim, os judeus, as pessoas que estavam ao redor dele não entendiam o que ele estava falando, né? Que como ele ia levantar um templo em 3 dias, sendo que aquele templo foi construído em 46 anos, né? Mas o templo estava falando dentro de nós, né? O maior templo em que Cristo habita é dentro de nós, né? Tem um versículo que fala que nós somos o templo e morada do Espírito Santo. Não é somente uma parede, você chegar lá na igreja e tá ali no templo, né? O templo habita aqui, né? A gente carrega o Espírito Santo de Deus. Então, a gente tem que estar cheia dele, né? E habitar coisas boas aqui dentro de nós, né? Então, isso nos ensina a gente se preocupar com o nosso templo, que é dentro do nosso coração. Pedir ao Senhor que Ele venha habitar aqui, que a gente venha sentir a presença dEle, a presença do Espírito Santo. Que a gente venha também saber discernir, né, através do Espírito Santo, o que temos que fazer. Né? A partir do momento que a gente peça a direção a Deus e Deus nos dá, a nossa vida começa já a andar totalmente diferente, né? Naquela paz, naquela calmaria, né? Porque a gente tem a certeza que foi Deus que falou conosco. Então, esse versículo nos ensina isso, né? A se aproximar do nosso Criador, né? Purificar o nosso templo, como diz aqui o título, né? Jesus purifica o templo,
Agora nós temos que deixar ele entrar, né? Se você não abrir seu coração, se você não deixar ele entrar, não tem como ele purificar o seu tempo. Como eu falei que essa Bíblia é muito interessante, né? Eu falei em outros vídeos, porque a minha Bíblia de estudo, não sei se dá para ouvir por causa do reflexo da Bíblia. Bíblia de estudo. E tem uma parte muito interessante aqui que eu vou ler, né? Ele fala bem assim, colocando a palavra em ação, a Bíblia toda assim. Colocando a palavra em ação. Eu vou ler uma parte, né? Que fala assim: Deus já lhe pediu para fazer algo que parecia não fazer muito sentido? Uma pergunta. Sem dúvidas, os servos se perguntaram por que Jesus pediu a ele a encher os potes de água quando era vinho, o que havia acabado. Felizmente, eles foram obedientes e testemunharam o primeiro milagre de Jesus. Mesmo quando você não entender por que Deus está lhe pedindo para fazer alguma coisa, dê ouvido ao conselho de Maria e faça tudo o que Deus lhe disser para fazer. Você será abençoada por causa da sua obediência, né? Isso aqui é a continuação do versículo que a gente leu atrás, né? Do dia 4. Porque Maria falou, faça tudo o que disser. Mas também está na linhagem do de hoje que a gente está lendo, né? Fazer a vontade de Deus. No caso dessa, colocando a palavra em ação, o que ele cita Maria, são as Marias que Deus coloca na nossa vida, né? A gente não vive só, a gente sempre vai precisar de outra pessoa. E às vezes Deus coloca uma Maria na nossa vida para dar uma direção, né? Se é assim, eu quero um sinal, e Deus mostra o sinal através de alguém, né? Como Deus usou Maria para dar ordem aos servos, faça tudo o que ele disser, Deus pode também usar de alguém para lhe dar um comando, né, para você fazer. Lá em Provérbios, tem um versículo, agora eu não lembro bem o capítulo, mas tem um versículo que fala bem assim: anda com os sábios e será mais sábio, mas o companheiro anda com os sábios será mais sábio, mas o companheiro do tolo será afligido. Isso. Quase ia fugindo da mente, mas eu lembrei. O companheiro do tolo será afligido. Então, a gente tem que ter uma pessoa que vai nos direcionar para o bem, né? Uma pessoa que tem sabedoria. E Deus nos está nos ensinando a gente ter clareza do que Ele realmente quer falar conosco, né? E como fala no versículo aqui, eu não fugi do tema, né? Falando sobre a purificação do templo. Pedir a Deus que a gente não venha guardar rancor, nem mágoa, nem amargura, nem raiva, né? Que a partir do momento que você não guarda esse tipo de coisa, você tem um coração purificado, coração limpo, né? Teve uma época que eu peguei e fiz uns 40 dias de provérbio, quer dizer, os 30 dias de provérbios, né? Que o provérbio é até 30 ou é 31 de provérbios, se não me falha a memória, o livro de provérbios. E eu fiz essa leitura, né? Eu vou pegar aqui para não dar as informações erradas. Eu tô com a Bíblia aqui na minha mão, mas se não me engano são 30 ou 31 capítulo de Provérbios. É 31, isso, 31. Eu sempre falo, não sei se você já olhou os meus vídeos anteriores, né? Mas eu tenho uma sequência de provérbios aqui no meu YouTube, né? Se você não viu, eu convido a você a ouvir, né?
eu coloquei o provérbio do dia. E é muito interessante, né? Se você sentir de fazer isso, né? O provérbio do dia. Tipo, dia 1, você lê o provérbio 1. Dia 2, lê o provérbio 2. Aí assim até o mês todinho, né? Porque o mês tem 30 dias. Alguns meses que tem 31 e o mês de fevereiro, que um ano é 28, outro ano 29, né? Mas encaixa certinho, né? E é muito interessante você ter a sabedoria de provérbios. E o que eu ia falar disso, quando eu fiz essas gravações de provérbios, eu falo que nós temos que cuidar do nosso coração, assim como nós cuidamos de um bebê recém-nascido, né? Quando o bebê acaba de nascer, você tem aquela proteção, aquele cuidado, né, com o bebê. Então a gente tem que cuidar do nosso coração também como um bebê, né? Para que não venha deixar entrar nada de ruim, né? A gente não pode dar abertura para qualquer pessoa entrar no seu ser e não deixar a raiva tomar de conta. Somos carnes, somos falhos, somos errantes e Deus sabe disso, né? Jesus, ele era santo, né? Jesus não cometeu nenhum erro, nenhum pecado. E assim ele foi tentado, quanto mais nós, pecadores, né? Sempre vai ter essa tentação, né? Sempre vai ter essa tentação. Jesus foi tentado. Nós também somos tentados diariamente. Somos passados por testes. Então, é a hora de a gente pedir ao Senhor direção para que possamos ter um coração purificado, né? Como a gente teve essa leitura, né? Que Jesus purifica o templo. E quando ele faz moradia, aí as coisas mudam, é totalmente diferente. Então, fizemos a nossa leitura. Fizemos a nossa leitura no capítulo 2, não foi? A gente leu do versículo 13 ao versículo 25. Então, e aqui no versículo 25 é muito interessante, que fala assim: eu não precisava que ninguém lhe desse testemunho a respeito do homem, pois ele bem sabia o que havia no homem, né? Aqui ele falava que Jesus não confiava muito no homem, né? Ele sabia o tanto que o homem é falho. E ele não tinha tanta confiança assim. E não precisava ninguém lhe contar o testemunho, porque ele sabia a intenção do coração. Que andava sempre com com Jesus, alguma coisa que pensava, Jesus já sabia o que ele estava pensando e respondia. É umas partes muito interessantes, essas partes de Mateus, João, Lucas, que eu gosto de ler. E eu convido a você a fazer a leitura também, você que não tem esse hábito de ler, né? Ora a Deus primeiro, peça ao Senhor que lhe dê sabedoria para você ter esse hábito de ler todos os dias. Então, vamos para a nossa continuação, né? Do dia 5. A reflexão do dia é: Jesus purifica o tempo. Que área da sua vida precisa ser purificada para que Deus habita plenamente? Uma pergunta, né? E é muito bom essa reflexão, que você vai analisar que área precisa ser purificada, né, através de Cristo, para que Cristo venha habitar plenamente na sua vida. Cuidando do corpo, realizar uma atividade física hoje, escolher algo que te mova e que te fortaleça, né? Cuidando da alma, fazer exercício de gratidão. Escreva 4 motivos pelos quais você é grato hoje, né? Essa parte aqui não é mais eu sou, é gratidão. Você vai pegar, tá no meu outro caderno, na parte de gratidão. Essa aqui tem mais o eu sou. Vou fazer essa parte de gratidão nesse caderninho aqui também para mostrar para vocês. Mas eu já fiz, sim. Você vai botar assim, ó: eu sou grato pela vida, eu sou grato pelas vestes, eu sou grato pelo calçar, eu sou grato pelo deitar, pelo levantar, eu sou grato pelo dormir, eu sou grato pelo falar, eu sou grato pela minha família, eu sou grato pelos meus filhos. Aí você vai ficar falando: eu sou grata por isso, por isso e por isso, né? Você vai botar 40 motivos de gratidão. E tem sim, tem muito mais do que 40. É só você analisar direitinho.
o quanto Deus é maravilhoso nas nossas vidas. Às vezes a gente passa tão despercebido que não vê a bondade do Senhor em nós, né? Lá em 3 de... Eu acho que não sei se é 3, mas lá no livro de Lamentação, acho que é 3 de Lamentação, fala que as misericórdias de Deus se renovam a cada dia, a cada manhã. Deus se renova, as misericórdias dele sobre nós, né? Sobre os nossos perdão, sobre as nossas falhas, vai se renovando a cada manhã. Isso é um dos motivos da gente ser grato a ele, né? Por não faltar uma comida na mesa, é um motivo de gratidão. Para a gente ter onde dormir, que tanta gente dormir no meio da rua, né? Em cima de um papelão, faz uma pedra como se fosse um travesseiro. Então, esse é um momento da gente ser mais grato ao Senhor, da gente começar a enxergar cada detalhe, né? A gente tem sim os 40 motivos e tem até mais do que isso. Continuando aqui, o checklist do dia. Você vai marcar, ler a palavra, cuidei do meu corpo, cuidei da minha alma, né? E depois abaixo tem as anotações, né? A partir do momento que você faz a leitura, que você medita, surge alguma coisa para você notar, anote, é muito interessante. Então esse foi o nosso dia 5º, amanhã é o nosso dia 6º, e eu espero vocês estar aqui comigo também, nessa jornada, né? Então, que Deus abençoe. E vamos para esse guia de proatividade até o dia 30, né? Vamos conseguir, em nome do Senhor Jesus. Vamos fazer o nosso agradecimento a Deus? Feche seus olhinhos, curva sua cabeça, em ato de adoração e de agradecimento a Deus. Senhor, mais uma vez, Pai amado, estamos aqui, Jesus, para te agradecer, Senhor, pela essa oportunidade, pelo teu amor, pela tua graça, pela tua bendita palavra, Deus. Ó Jesus, nos dá mais clareza, Senhor, para que possamos fazer a tua vontade. Nos purifica, Deus, para que tu venha habitar plenamente dentro de nós. Tira de nós, Senhor, tudo aquilo que não te agrada, Senhor, todo o orgulho, a prepotência, Senhor. Tira de nós, Senhor, a ira, a raiva, o rancor, a amargura, Senhor. Tudo aquilo que não provém de ti, Senhor, tira de nós. Cura nossas feridas, Senhor, sara nossa alma. Vem com o teu refrigério, Senhor. Nos ensina por caridade. Te agradecemos, Senhor, por cada dia, Senhor. Temos um pouquinho de conhecimento, Senhor, de uma clareza que o Senhor nos está nos ensinando através da tua palavra, Senhor. Bendita teu nome, Senhor. Tua palavra diz que ela é viva e eficaz e é mais penetrante do que chave de 2 gumes, Pai amado. E penetra até a divisão da alma, das juntas e medula, e é apta para discernir a intenção do coração. Então, Pai amado e santo, a tua palavra é poderosa, que seja gravada nesse nosso coração. Graças te damos por tudo, Senhor. Só o teu nome seja hoje eternamente louvado. Amém. Amém. Até amanhã, com a ajuda de Deus. Tchau.